a programação vai acabar na hora da escola bíblica, o culto vai ser junto com a igreja, todo mundo junto. Só que no final, esses pastores, tem pastores e líderes que vão vir de outras cidades, de Sorocaba, de São Paulo. Então, fica ruim para eles saírem do culto aqui e almoçar na estrada. Então, a gente vai aproveitar, como é feito nos outros eventos, a igreja que cedia vai estar organizando então esse almoço. Então, esses pastores, esses líderes vão estar ficando aí para almoçar, para a gente poder ter esse tempo de finalização. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então, se você não fez sua inscrição ainda, a gente tem mandado os links no grupo da igreja. Pastor, eu não recebi. No final do culto, pode me procurar e eu mando para você fazer a sua inscrição ou se voluntariar para nos ajudar nesse dia. Precisamos de bastante ajuda aqui para trabalhar. Pastora Márcia, venha. Pastora Márcia vai estar trazendo a palavra nesta manhã. Os irmãos viram que a maior parte já está instalada, só falta aquele que o irmão vai instalar essa semana. Esse aqui, graças a Deus, já está certo, tem um padrão na tela para ser feito. Graças a Deus, devagarzinho, a gente está finalizando tudo o que precisa para podermos pedir a vistoria do Corpo de Bombeiros. E vocês viram que instalou a película também aí, né? Já deu uma escurecida na igreja. Falta ainda algumas partes. Essas não estavam ainda, a gente vai fazer depois. Mas, graças a Deus, devagarzinho, a gente está caminhando, fazendo aquilo que é preciso e para deixar o ambiente também melhor na parte visual, questão do som. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida da Tua filha nessa manhã. Pedimos que o Senhor a abençoe, use a vida dela como instrumento nas Tuas mãos, para que ela possa falar as Tuas palavras ao nosso coração, que o Teu Espírito possa ministrar tudo o que precisamos ouvir e que nós possamos ser edificados e possamos fazer a Tua vontade acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, bom dia. Tudo bem com vocês? Muito frio aí? Como nós estamos sem um retroprojetor, quem trouxe a palavra de Deus, abre em Atos 4. E a pregação hoje vai transcorrer Atos 4, tá bom? Vai aparecer alguns textos aqui, mas você pode abrir no seu celular também a Bíblia, não tem problema. Hoje é o único dia que a pastora vai deixar, pode olhar no celular o texto bíblico, que não vai aparecer no telão, e nós vamos ministrar a palavra de Deus. Antes de ministrar a palavra do Senhor, gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de agir na nossa vida. Se você tem interesse de profundamente que o Espírito Santo de Deus venha falar com a sua doce voz, queira mexer nas estruturas do mais profundo do seu coração, põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, querido Deus, amado Pai, nosso bom pastor, que o Teu Santo Espírito venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor já quer liberar para a Tua igreja, de amor, de graça, de ousadia, de vida. Espírito Santo, venha nos encher da Tua presença, para que todo o mover que o Senhor quer derramar no dia de hoje, seja o Senhor sobre as nossas vidas, seja a Tua doce voz, a Tua presença, o Teu amor que constrange a vida do Senhor em nós. Em nome de Jesus, vem, Senhor, toma o Teu lugar, faz o Teu querer, traz, Senhor Deus, a esperança, a vida, a alegria, o desejo de viver o novo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta aí certinho. Eu vou falando, você vai acompanhando, eu vou falando, você vai acompanhando. E Jesus vai operando. Amém? O tema de hoje é testemunho. Testemunho. O tema desse mês é ousando viver o novo. Viver o novo. Toda vez que eu vivo o novo, eu testemunho sobre isso. Todo mundo gosta de contar uma boa notícia. Quem aqui não gosta de contar uma boa notícia? E toda boa notícia é um testemunho.
E as más notícias também são um testemunho. Mas hoje eu quero focar no bom testemunho, da boa notícia, da transformação, daquilo que só Deus é capaz de fazer na minha vida e na sua vida. Amém? E eu vou falar na introdução um pouquinho sobre Pedro. O texto não está aqui, mas para contextualizar todo o transcorrer do novo nascimento. Pedro caminhou com Jesus, foi chamado para ser discípulo dele. Mas Jesus, passando pela crucificação, ele foi confrontado. Você é discípulo de Jesus? Eu não. Você é discípulo de Jesus? Eu vejo você com ele. Você estava com ele? Não, eu não estava. Pedro, mas você estava com Jesus? Não, não estava. Ele nega 3 vezes ao Senhor Jesus. E após a ressurreição, Jesus se encontra com ele e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: eu amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Tu sabes. Na vida de Pedro, ele caminhava com Jesus, ele conhecia Jesus. Mas na hora que ele foi confrontado, ele negou Jesus. Ele não testemunhou que era Jesus. Ele não testemunhou que caminhava com ele, não testemunhou quem ele era. E assim também é na nossa vida muitas vezes. Você conhece Jesus muito novo, conhece Jesus muito nova, mas houve momentos na minha vida que eu não testemunhei Jesus, que minha vida não foi digna de falar que era de Jesus. E eu sabendo de Jesus, aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que eu tinha que viver, não sei se você passa por isso, já passou por isso em algum momento. Quando você foi confrontado e você não defendeu a sua fé. Quando você foi confrontado e não deu um bom testemunho. Não é porque você não amava Cristo, mas você não sabia se posicionar com Ele. Presta atenção, com Ele. Com Ele. Pedro estava sozinho ali, oprimido, desesperado. O seu mestre tinha acabado de ser atormentado e ele negou: não quero isso não sei, não vou ser preso também, não vou ser morto. E o testemunho dele foi negar a fé. Mas depois que ele novamente encontra Jesus, Jesus o confronta com muito amor, com muita graça. Mas Jesus pede um posicionamento de Pedro. Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Talvez Deus diria para nós hoje: Márcia, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Talvez você possa dizer: quem são suas ovelhas? São seus filhos? São seus parentes? São as pessoas ao seu redor? São todos aqueles a qual o Senhor confia o seu testemunho. A quem o Senhor tem confiado o seu testemunho? No ônibus, no trânsito, no hospital, no supermercado? Quem nos tem confiado? Quem o Senhor tem nos entregado como ovelhas? Os funcionários da firma? Os irmãos da igreja? Os seus líderes? Quando Deus fala com Pedro, Ele está deixando um recado muito claro: se você me ama, você caminha no meu pastoreio. Jesus é o bom pastor. Há uma só voz que nos guia. É a voz do bom pastor, a voz de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e não há outro que leve ao Senhor. Não há outro que apresente a salvação, a ida para o céu, a graça, a boa notícia que Jesus veio, morreu por nós, para que todos os nossos pecados fossem perdoados. E não apenas perdoado, Ele nos deu a graça do perdão, a graça da novidade de vida. E talvez, no primeiro momento do desespero, para que se cumprisse também aquilo que Jesus tinha falado para Pedro. Pedro era muito ousado, muito sanguíneo. Tipo, eu vou e faço e aconteço. E talvez Jesus falou: você vai fazer quando eu estiver com você. Você vai falar quando você estiver cheio da minha presença. E isso é o início do ministério de Pedro. Quando Pedro reconhece que não é pelo impulso, nem pela força, nem pela habilidade que ele tinha,
mas quando ele se rende aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu te amo, e porque eu te obedeço, eu vou andar contigo. E assim foi o ministério de Pedro, se tornando pedra angular. Jesus é a pedra angular, mas eu sinto que a referência de pastoreio do Antigo Testamento. Pedro foi uma referência, mas para ele se tornar referência, Jesus o confrontou. E nessa manhã, nós estamos caminhando há muitos anos com Jesus, mas talvez Jesus chegue hoje para você e o confronte. Você está me testemunhando? Você é minha testemunha? Você permanece me amando? Você permanece querendo apacentar as minhas ovelhas? Não estou falando uma questão pastoral, irmãos, estou falando uma questão de vida com Deus. Você quer caminhar comigo? Você quer andar na minha direção? Você quer mostrar a mim e aos outros? Eu resplandeço em cada um de vocês. Eu resplandeço como luz na sua vida. E o texto de hoje é: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4:20. E nesse texto de Atos 4, nós vamos começar a entender o que estava acontecendo para Paulo falar: nós não podemos deixar de falar. Eu falei: Paulo? Perdão, eu me Pedro. Nós não podemos deixar de falar aquilo de que nós vimos e ouvimos. O Pedro que negava Jesus, agora é o Pedro que não pode negá-lo, apesar de uma circunstância muito difícil. Vamos ver o texto agora? Vamos transcorrer do 1 ao 4. Eu não sei se está aparecendo os slides aí, irmãos? Está aparecendo? Tá? Então eu vou seguir por aqui, que aí eu faço a divisão certinha dos tópicos. Então Pedro e João estavam no Sinédrio, esse era o contexto da época. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Doendo-se muito de que ensinavam ao povo, anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e colocaram na prisão até o dia seguinte, pois era tarde. Muitos, porém, de que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então aquele homem que negava Jesus começou a pregar. Depois, no Atos 4, já houve a descida do Espírito Santo. Então Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. E conforme eles falavam e pregavam, não havia como não sentir o poder de Deus e a transformação de Deus. Conforme eles falavam, o céu se movia e as pessoas se rendiam a Jesus. E isso começou a incomodar. Imagina você estar num lugar, você começa a falar, vamos imaginar no shopping, e quase 5.000 pessoas começam a ouvir. E essas 5.000 pessoas começam a dizer: eu quero esse Jesus. Eu quero me render ao Senhor Jesus. Eu quero essa graça. Eu quero essa boa notícia. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador. E aquilo criou um tumulto na cidade, a ponto de que Pedro e João foram presos. Mas o que aconteceu? Esse testemunho ele ficou ecoando. Não puderam calar o mover do Senhor. Não puderam parar os fatos que ali estavam acontecendo. Muitas pessoas estavam sendo curadas. E especificamente um homem de 40 anos foi curado à luz do dia. E todos viram que ele não andava e começou a andar. E aquele milagre não pôde ser contestado porque foi visto. Não foi uma história que contaram. Todos os olhos viram naquele lugar. E aí, vamos ver a sequência do 4 em diante. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou no número de quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, Alexandre e todos os outros que haviam
da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntou: com que poder ou em nome de quem fizeste? O que será que Pedro respondeu? Da onde que vem esse poder? Da onde que vem esse poder de curar? Da onde vem esse poder de mover 5.000 pessoas ao seu redor, ou quase 5.000 pessoas ao redor de você? O que move o coração dessas pessoas para esse desejo? Que poder é esse? Quem é esse? O que é isso? E a nossa vida, quando está rendida aos pés do Senhor, quando começa a ser cheio do Espírito Santo, você vai incomodar. As pessoas vão questionar. As pessoas vão testar a sua fé. As pessoas vão falar: o que é isso que você está fazendo? Que tipo de vida é essa? Que tipo de comportamento é esse? Isso é fora de moda. E você não se enquadra. Você está negando a justiça. Vão te confrontar. Vão te confrontar. Graças a Deus nosso país é livre. Mas quando você testemunha em outros países, você realmente permanece até os dias de hoje sendo preso. Quando você prega o Evangelho. Quando você prega a verdade de Cristo. Em muitos lugares você vai incomodar na sua casa, você vai incomodar na família, mesmo com respeito, mesmo com delicadeza. Quando você muda a sua maneira de pensar: eu não bebo mais, eu não falo palavrão, eu não dou golpe mais, eu sou sincera, mas não ser sincera de pronto falei. Diz assim: olha, eu não concordo com isso, mas eu respeito você. Quando você defende a verdade, quando você defende que Jesus é o único caminho, que não são todos os caminhos que levam a Deus, mas somente Jesus, as pessoas vão te confrontar, você vai incomodar. O cristianismo veio para confronto, não veio para ser amigos de todos, mas você veio levar o amor de Deus a todos. E quando o mover do Espírito Santo convence da verdade, da justiça, é o Espírito Santo de Deus que se move. E o que tinha na vida de Pedro? O Espírito Santo. O poder do Espírito Santo atuando na vida dele. Através de uma mudança de vida, nascer de novo, dizendo assim: Senhor, eu digo sim para aquilo que o Senhor quer. Não é dizer sim sobre o sistema, sobre como é feito. Sim ao Senhor. Quando eu digo sim a Jesus, sim à vontade de Deus, eu começo a viver e permitir o trabalhar do Espírito Santo de Deus na minha vida, e aquilo que dizem sobre mim, aquilo que confrontam sobre mim, é algo natural. É algo natural ser confrontado por ser cristão. Mesmo que seja bullying, é natural, você vai incomodar. E qual foi a postura de Pedro? Há uma consequência do testemunho de Pedro. Qual é a consequência? Um mover de quase 5.000 pessoas. Então, irmãos, quando você começa a se posicionar em Deus, o Espírito Santo de Deus começa a se mover sobre a sua vida, haverá testemunho. Haverá testemunho. Haverá novidade de vida, haverá milagre, haverá reconciliação, haverá paz. Se o mover do Espírito de Deus estiver sobre a sua vida, haverá paz. Lembre-se, Pedro caminhava com Jesus, mas ele não estava cheio do Espírito Santo de Deus, que dava ousadia. Então, lemos até o 7, vamos ler do 8 ao 12, que diz assim: que a fé deles é confrontada. Vamos seguir nessa linha. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, vistos que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome destes que está diante de vós.
Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Talvez, se fosse o Pedro de antes da reconciliação com Jesus, de um posicionamento com Jesus, Pedro sairia correndo. E eu ser preso? De jeito nenhum. Não vou falar nada não. Isso aí é que aconteceu. E sairia correndo. Negaria que ele era discípulo, negaria que ele estava pregando, mas tem uma coisa que diferenciou. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aí ele teve ousadia de enfrentar todos os líderes da época e dizer: eu prego o Jesus ressurreto ao qual vocês rejeitaram. E é pelo nome dele, pelo poder dele, que esse homem foi curado. E eu não volto atrás. Eu não nego que o nome de Jesus curou. E todos viram e ficaram perplexos, porque de fato não tinha como negar aquele milagre. Então, quando a sua mudança de vida, o seu testemunho é estabelecido, aquilo que Deus realiza no meio da igreja, onde quer que você faça, às vezes você orou e curou, e aquela família ficou como testemunha daquilo. Não tem como desfazer o milagre de Deus. Eu acho que o mais difícil é não se esquecer de tudo quanto Deus multiplicou, já fez na nossa vida. Toda a provisão, todo o recurso, toda a cura que Jesus já liberou na nossa vida. Para que possamos ainda testemunhar. No começo da conversão a gente tem sede de testemunhar porque nós estamos cheios da presença. Mas se nós não permanecemos na presença de Deus, isso vai se esvaindo. O nosso testemunho também vai se esvaindo. E o que podemos fazer para permanecer testemunhando com ousadia? Uma vida que revela Jesus. Maior que o milagre foi a vida que testemunha Jesus. Vamos seguir? Esse texto, se eu não me engano, não está na sequência. Não está. Então, do 12 em diante, leia, acompanhe comigo aí na sua palavra. 13. Olha qual foi a observação sobre a vida de Pedro e João. Observando a coragem de Pedro e de João, porque aqui também é muito importante dizer, Pedro não estava sozinho. Pedro estava com João. Um cristão não deve caminhar sozinho. Ele tem que andar com alguém da mesma fé, para que um apoie o outro nas dificuldades e nas afrontas. Um apoia no outro e fala, não, a gente vai conseguir. Um ora por outro, intercede por outro, aconselha. Quando um dá uma desparafusada, tem o outro para trazer a sanidade. Um estava com mais medo, o outro estava com mais ousadia. Mas João estava ali com Pedro. E percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Jesus fez o milagre da cura através da fala de Pedro. Pedro declarou sobre a vida daquele homem, o poder do Espírito Santo foi lá e curou aquele homem. Mas agora, ele estava sendo perseguido. E nessa perseguição, na fala, no posicionamento, reconheceram que ele não era letrado, porque quem estava questionando eram pessoas letradas. Quem estava indagando eram aqueles que eram da lei. Mas, de qualquer forma, não tinha como negar que Jesus tinha marcado a vida de Pedro e de João. As marcas do falar, da forma de ser, era de Jesus. Talvez esse seja o maior desafio da nossa vida. É ser reconhecido pela fala, pelo caminhar, pelo jeito de ser de Jesus. O jeito de ser, a postura de vida. Então, mais que o milagre, ele foi reconhecido pela maneira de viver, pela maneira de falar,
pela maneira de se posicionar frente àqueles homens. Seguimos aqui. Então, vendo com eles em pé, o homem havia sido corado, não tinha como poder dizer ao contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram um debate entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Quando Jesus entra na nossa vida, e quando a gente é posicionado através do Espírito Santo a fazer algo para o Senhor, não tem como negar. Não tem como negar que Jesus passou por aquele lugar, a característica, a maneira de falar, a maneira de viver, a oração específica, que aquela oração trouxe alívio, que aquela oração em nome de Jesus trouxe cura, pelo poder do Espírito Santo. Não é pelo poder de homem algum, de categoria alguma, de sabedoria alguma, a não ser a graça derramada sobre o seu povo, quando clama seu nome. Senhor, enche-nos para que nós tenhamos ousadia de fazer toda boa obra. Essa ousadia vem pelo Espírito Santo. E o reconhecimento que nós somos filhos e filhas de Deus vem pelo nosso testemunho. O testemunho ambulante, que é por onde a gente passa, não é o púlpito, não é uma liderança, é por onde a gente passa. Por onde a nossa vida esbarra na vida do outro e acolhe, e abraça, e ora, intercede. Seja uma ligação, seja um abraço, seja um choro, seja um aconselhamento. Tudo isso é testemunho. E quando o Espírito Santo de Deus se move através de nós, não tem como as pessoas ao redor negar esse mover. Não tem como ficar as coisas do mesmo jeito. Há um alvoroço, há um confrontamento. Pessoas não entendem, pessoas querem regras, pessoas querem padrões para aquilo que Deus quer fazer. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se o seu coração estiver disposto a ouvir a voz do bom pastor, você vai reconhecê-lo. Eles eram judeus, eles estavam confrontando Jesus ainda, mas eles não podiam negar aquele milagre. Eles não podiam negar que a vida de Pedro agora é uma vida que era relato e prova dos milagres de Jesus. De que o mesmo poder que Jesus atuou ali, quando ele falava, Jesus atuava ali também. Esse é o legado de Jesus na nossa vida. Nós temos que abrir a nossa boca e declarar. Mas para conseguirmos abrir a nossa boca, irmãos, é necessário a busca. É necessário oração. É necessário sacrifício. Não é sacrifício de oferta. É a disciplina diária de estarmos na presença de Deus, de negarmos a nós mesmos. A disciplina de escolher a Deus do que escolher agradar aos homens. E antes de Pedro declarar, vamos continuar o texto aqui, a partir do verso 17. Mas para que isso não se divulgue, mas entre o povo vamos ameaçá-los, para que de agora em diante ninguém mais fale neste nome. Então eles combinaram, vamos ameaçá-los. Vamos ameaçá-los, que eles ficam quietos e vai ficar tudo bem, esse movimento vai passar. E chamando-os, ordenou-lhes que expressamente que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondeu Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Então Pedro ousadamente confrontou eles: será que é mais sábio eu ouvir a vocês e me calar? Ou agradar a Deus? Muitas vezes, quando nós somos confrontados na nossa vida social, não vou falar nada porque vai começar uma discussão,
as pessoas não entendem, vamos deixar quieto? Ou será que quando Deus fala porque essa pessoa precisa ouvir? Caminha com ela, mas Deus, eu não gosto dela, mas eu quero que você cuide dela. Eu quero que você caminhe com ela, eu quero que você perdoe ela. Mas Deus é o osso duro de roer. É essa mesmo, é esse mesmo. É esse mesmo que você vai cuidar e vai ver a minha glória manifesta. Porque um dia, esse osso era você. E eu transformei. Se nós não abrirmos a nossa boca para proclamar o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus, nós estamos negando a nossa fé, porque nós estamos negando o amor de Deus ao próximo. Nós estamos negando o amor de Deus. E negar o amor de Deus também é negar a Deus, a quem nós cremos. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Talvez, há anos atrás, Pedro não teria essa ousadia. Mas tem um condicionante, ele estava o quê? Cheio da presença de Deus. Nós temos desafios sim, mas se nós nos enchemos em oração, em graça, em súplica, em socorro do céu sobre a nossa vida, a vida que habita em nós florescerá. O mover de Deus em nós nos move. Não é pela nossa vontade que o Evangelho é pregado, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Pela vontade de Deus alcançar o mundo e todas as nações. Não é sobre nós. Não era sobre Pedro. Pedro não queria fazer espetáculo. Pedro estava em obediência. Pedro estava em amor. Pedro estava celebrando junto com João os feitos gloriosos do Senhor. E eles tinham anseio de ver a glória de Deus manifesta. Então ele segue, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles o ameaçaram ainda mais, e não achando motivo para castigar-no, soltaram-lhe por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Pois o homem em que operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes, líderes religiosos, lhe haviam falado. E ao ouvir isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios que se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram-se e autoridades aliaram-se contra o Senhor, contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, quem ungiste não só Herodes, mas também a Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazer de tudo o que tua mão e a tua vontade determinaram que se fizeste. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede a teus servos, que falam a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar, para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. O que nos falta hoje, irmãos? O que tem nos faltado para testemunhar a palavra de Deus não é conhecimento, não é falta de vivência, de experiências de sobrenatural,
é voltarmos a estar cheios do Espírito Santo de Deus. É termos essa sede, essa vontade de dentro da nossa alma. Não porque o pastor pediu para vir na igreja, não porque tem uma reunião especial, não é porque os casais vão comer pizza no final do culto semana que vem. Não é um evento de estudo bíblico. Você tem que estar aqui porque você tem sede da presença de Deus. Sede da presença de Deus. E eu pergunto hoje, nós temos sede da presença de Deus? As coisas podem não se mover no mundo espiritual. Ai, Deus me responde, minha vida não muda, meu vício não muda, nada muda. Mas você muda. Você vai à presença de Deus. Você chora com o coração quebrantado e contrito, falando: Senhor, muda a minha história. Você anda com alguém que te ajuda a te levantar? Você caminha com alguém que ora com você? Seja o seu esposo, seja o seu filho, seja uma amiga, seja um amigo de longa data. Tem alguém que te ajuda a levantar, porque Pedro não andava sozinho. Pedro andava com João. Como nós temos andado como igreja? Sozinhos? Isolados? Unidos, nós caminhamos mais longe, num só propósito, numa só voz, a voz do bom pastor. Se nós não ouvirmos a voz de Jesus na nossa casa, na nossa vida, nós perecemos. E se estamos perecendo, como testemunharemos daquilo que não vivemos, daquilo que não somos? E por onde passamos, as pessoas não reconhecem a Jesus, porque não há Jesus ali. Talvez ao Corinthians, talvez, o que tem de moda agora, nem sei. Às vezes você vai professar que você é brasileiro, porque está na Copa, você veste a camisa do Brasil. Acaba a Copa, você não é mais brasileiro e tanto faz. Mas com Jesus não é assim. Uma vez de Jesus, sempre com Jesus. Deus está o tempo todo disponível para nós, no sentido de buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Batem a porta e abrir-se-vos-á. Deus não nega nada, igual a Gabi estava falando ali. O filho pródigo, ele foi recebido com o maior banquete, com a melhor roupa, com a melhor reconciliação. Deus não quer você mendigando pão, comendo lavagem de porcos, porque você conhece a Jesus. Mas Ele quer uma vida abundante, de vestes novas, de filha amada, de filho amado, que lança fora todo medo, que lança fora toda vergonha, porque maior é o que está em nós, o que está no mundo. Ele nos refaz e refaz. Pedro foi refeito. Pedro era aquele que andava com Jesus. E se você nessa manhã quer ter esse encontro com Jesus de reconciliação, dizer: Senhor, eu não sei se eu tenho te amado. Eu não sei se eu tenho sido testemunha. Me falta muito. Há muitos vícios, há muito desespero, há muito abandono da minha parte com o Senhor. O Senhor não me abandona, o Senhor me dá provisão, o Senhor me dá estrutura, mas eu sei que eu te neguei. O meu comportamento te nega, a minha fala te nega, o meu testemunho te nega. E se nessa manhã você quer voltar para o Senhor Jesus nessa integridade de alma, você não precisa vir aqui à frente, você não precisa levantar a mão, você não precisa se expor, mas exponha o seu coração diante do bom pastor, daquele que quer trocar as suas vestes, trocar a sua história, trocar o seu cheiro, quer te dar um banquete, quer ter uma vida plena, quer encher você com o Espírito Santo. Eu não sei você, meu irmão, se você tem sede de ser cheio do Espírito Santo. Não só por conta de dons de língua, de profecia, não, ser cheio. Que por onde passa, a pessoa olha para você e a pessoa sente a presença de Deus. O amor profundo de Deus que habita em você. Sabe quando você olha para uma pessoa e você olha para ela e você vê Jesus?
Mesmo que ela não abra a boca, você sente uma densa presença da glória de Deus? Vocês já conheceram alguém assim? Levanta a mão aí, vamos ver. E ela precisou abrir a boca? É esse mover de Deus que Ele quer. Que você seja tão cheio, tão cheio, tão cheio, que onde você passa, o milagre acontece. Ele é apresentado de um amor denso e profundo, resgatador do inferno. Você quer ser um resgatador do inferno? Forte isso, né? É bonito falar que você ama Jesus e recebe a graça. Mas também Deus quer uma vida cheia da presença. Uma presença de glória, de amor, de resgate. Eu lembro da Fofinha. Qual que era a maior? Fofinha na cachorra, que a gente adotou. A mais cheia de lombriga. Tem os filhotinhos pequenos. Vamos pegar o grande. Aí a gente olhar, mas já está grande. Nem filhote é. Não, leva ela. Aí chegamos em casa, demos remédio para verme. Gente, foi um festival. Tinha todos. A barriguinha da bichinha até murchou. Até ficou desnutrida. Cheia de carrapato. E eu olhar, mas tá bom, Jesus, vamos tirar. Ainda bem que Deus me fez sem nojo, irmãos, graças a Deus. E faz exame de sangue, tá com anemia. O negócio tá feio. Comia sem parar, desesperada de fome. Mas ela ficou forte, ficou sarada, ficou feliz, teve um lar. Quem de nós já não foi uma fofinha? Com as costas entervadas, com anemia, cheia de bicho, cheia de verme e faminta. Mas nós que conhecemos a Jesus, não podemos continuar caminhando assim. Nós não podemos aceitar que só comer e permanecer doentes na alma é normal para Jesus. Jesus quer algo maior, algo que liberta no profundo da estrutura. O filho pródigo não ficou questionando se Jesus o amava. Ele simplesmente se levantou e aceitou esse amor. Vamos ficar de pé. Toda essa mudança, meus irmãos, só é possível apenas se estivermos cheios do Espírito Santo. É que conseguimos enfrentar as afrontas da vida e da fé. Então, eles vendo com ousadia Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indultos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que nessa manhã você tome posse de ser reconhecido como Jesus, de ser reconhecido por onde passares, que você é filho amado. No caso, eu sou filha amada, você é filho amado, você é aquele que teve o perdão, a graça, que um dia, até mesmo hoje, você pode estar desnutrido, você pode estar anêmico na fé, você pode estar encurvado, você pode estar com tanta parasita. Mas Deus é o remédio, Jesus é o remédio profundo que nos dá a estrutura, e essa estrutura é o Espírito Santo de Deus. Se você hoje tem necessidade de falar, Senhor, me enche, passa com teu fogo purificador, examina a minha alma, para que eu possa aceitar esse perdão genuíno que o Senhor já me concedeu. Muitas vezes a gente não aceita o perdão que o Senhor nos deu. E a gente não testemunha por medo. E isso não é de Deus. Porque Deus lança fora todo o medo. E assim como na escola dominical ele falou, o Senhor joga no mar do esquecimento. E o ontem para o Senhor não existe mais.
Assim como Deus mudou a vida de Pedro, Pedro andando com ele para que ele pudesse frutificar, para que ele pudesse curar multidões, levar o amor de Jesus para multidões. Creia que não é sobre nós, mas o poder de Deus é infinitamente maior daquilo que pedimos ou pensamos. Mas os projetos do Senhor não ficam paralisados, eles caminham. E cada dia o Senhor trabalha um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Mas nessa manhã eu desafio você com ousadia. A ousadia de Pedro e João. A pedir, Senhor, enche-me. Enche-me. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer sentir a densa glória da presença de Deus? Você tem sede de Deus? Fome de Deus, fome de se lembrar o que é estar na plena graça do Espírito Santo, de reconhecer-se como filho de Deus. Você consegue se reconhecer-se como filho de Deus ou apenas como pecador? Eu digo nessa manhã, você é livre em Cristo Jesus. Você é filho amado de Cristo Jesus, filha amada. E o amor de Deus lança fora todo medo. Tenha ousadia de viver o novo do Senhor. Encontre-se com Ele. Fale com Ele. Clame a Ele. Peça caminhos, peça estratégia. Peça pessoas para caminhar do seu lado. Não fique só. Não fique só, não chore só. Não confesse seus pecados apenas para Deus, confesse para alguma pessoa que possa ajudar a você na mudança de caráter do profundo da sua alma. Não caminhe sozinho. Jesus mandou andar em dois. Ande com a sua esposa, ande com o seu esposo, ande com seus filhos, ande com um amigo mais chegado que o irmão, ande com o resgatador, aquele que te levanta, não quero nada, não quero fazer. Vai fazer, vai orar. Vai jejuar, vai ler a Bíblia comigo, vai chorar comigo, mas não fique só. Não fique só. Quando um levanta, outro puxa para cima. Quando um cai, outro levanta. Senhor Jesus, o Senhor é o bom pastor. Espírito Santo, você tem liberdade de agir neste lugar. E nessa hora, Senhor, como pastora da tua igreja, Senhor, nesse momento representado aqui, eu clamo pela tua igreja, pelo mover do Espírito Santo em cada um que está aqui. Os nossos olhos não vão ver, mas o Senhor vai agir, Senhor Deus, e vamos ouvir os teus feitos, Senhor. Move-te nesse lugar, Senhor, sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada mente. Traz, Senhor Deus, o teu Santo Espírito vai enchendo cada um deles, Senhor. Com a tua doce presença de glória. Com amor, um amor profundo, Deus. Que eles comecem a sentir o teu amor profundo. A graça profunda, o favor profundo do teu perdão. Que lança fora todo medo, toda angústia, toda dor, toda mentira do diabo caia por terra agora em nome de Jesus. E a verdade do Senhor se estabelece sobre cada um aqui. A verdade, o amor, a palavra de Deus, o querer e o realizar do Senhor. Derrama sobre nós, Senhor Deus, uma ousada unção de arrependimento, uma ousada unção de quebrantamento, uma ousada unção, Senhor Deus, de reconhecer que só o Senhor é Deus, e que tudo vem do Senhor, que tudo é para o Senhor, e que sem Ti perecemos, Senhor. Desperta em nós, na Tua igreja, uma sede, uma fome, Senhor Deus, uma fome de Te conhecer, uma fome de estar na Tua presença, uma fome de sentir esse denso amor que lança fora todo medo, que por onde quer que passamos, Senhor Deus, a tua boa obra se estabeleça, o teu amor se estabeleça, o teu favor se estabeleça, que a sua igreja se esparrame por Paulínia,
porque os amou, e o Senhor derramou esse amor, e esse amor vai lá na Karen trabalhando, vai na praça dia 21, vai no consultório da Paula, ela pregando o Evangelho, vai na casa onde a Ana cuida, em cada lugar, na família que a Rose trabalha, porque onde você está, Jesus está. Aonde você está, Jesus está. Onde você dá aula na escola, lá com os mecânicos. Aonde você está, Jesus está. Você é representante de Cristo. Não se esqueça do que você foi chamado. Não se esqueça do amor que Deus tem pela sua vida. Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça de todas as reconciliações de anos e anos. E o Senhor te chama, e o Senhor te faz, e o Senhor te refaz, e refaz de novo, e de novo, e de novo, até que a boa obra se cumpra em cada um de nós, como igreja. Querido Deus, amado Pai, que tudo aquilo que o Senhor quer fazer na tua igreja, como um jardim regado, plantado, o Senhor é o agricultor. Eu peço a tua vida, a vida do Senhor sobre este lugar. O florescer do Senhor, a seiva do Senhor, de rios de águas vivas sobre este lugar, para que a ousadia do Espírito Santo entre nos nossos corações e comece a testemunhar com um doce amor, com amor profundo, com orações que curam, com orações que libertam, Senhor Deus. Não apenas na igreja, mas em todo lugar que nós passarmos, Senhor. Começa a se mover sobre o teu povo, começa a se mover sobre a igreja, e que todos voltem, Senhor Deus, a testemunhar os teus feitos gloriosos, de todas as curas, de toda a provisão, de toda a multiplicação do pão, da saúde, do livramento, do consolo, da presença, e que todos saibam que o Senhor permanece sendo Deus. Do Gênesis 1:1. E disse: haja luz, e houve neste lugar. A vida do Senhor neste lugar. O querer e o realizar do Senhor neste lugar. E que todos declarem que tudo que acontecer neste lugar só poderia ser Deus. Só em nome de Jesus. Não há outro nome, não há outra pessoa. Apenas Jesus em nós. Seja feita a tua vontade, Pai. Olha cada coração que está aqui, cada vida, cada anseio, cada desespero, cada falta de fé, Senhor Deus. E acrescenta a virtude do céu. Acrescenta o teu amor. Levanta pessoas, Senhor, para olhar e ver uns aos outros. E cuidar uns dos outros, Senhor. Para que a tua vontade se estabeleça neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. A igreja louve ao Senhor. Nós dançamos tranquilamente essa canção, dizer que a nossa casa é do Senhor. Nós temos a ousadia de dizer que nossos filhos serão benditos. Não é melhor que fora, mas nosso pai, nossa mãe, sendo famílias, toda sempre que Jesus fala na nossa casa. Talvez os nossos mensagens, os nossos pais, os nossos avós não tiveram privilégio de ouvir que Deus cura, que Deus restaura, que Deus perdoa os pecados, que Ele edifica a nossa vida, e nossa alma paciente. Eles não tiveram esse privilégio. Essa é a diferença. Nós temos Jesus Cristo. A nossa casa está firmada no Senhor. Os nossos filhos e a nossa casa serão benditos, porque Deus quis assim, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos tirou de toda aquela coisa de passado, de que você não vai mudar, que a sua família é desse jeito mesmo, que isso vai continuar. Não vai.
porque o Senhor entrou. E Ele vai fazer Aleluia. tudo novo em nome de Jesus. Aleluia. Thank you.